Imagina um protagonista que não nasceu com talento, que não tem nenhum dom absurdo, nenhuma característica que salta os olhos. E mesmo assim, ele se transforma na maior ameaça de todo o projeto focado em criar o atacante perfeito. Esse é o Izagi Yoichi, ou como ficou conhecido mais tarde, o grande rei demônio do Blue Lock. Agora vamos ser honestos. Chamar o Izagi de melhor protagonista de todos os tempos pode soar exagerado à primeira vista. Mas calma, ao longo desse vídeo você vai entender por que tantas pessoas vê ele assim. E mais do que isso, vai entender porque mesmo quem não gosta dele acaba respeitando a forma como ele se transforma e como ele transforma tudo ao seu redor. E meus amigos, eu sou o Spike. Se você chegou aqui de paraquedas, cara, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Tamo junto e bora pro vídeo. O Izagi não é o tipo de personagem que te conquista logo de cara. Na real, ele pode parecer até bonzinho demais, inteligente demais, calmo demais, aquele tipo de protagonista que parece que vai resolver tudo só na base do cérebro, sem nunca se sujar de verdade. E isso cria uma distância. Nós começamos a achar ele meio que artificial, mas aí vem a primeira quebra de expectativa. Logo no início de Blue Lock, quando a proposta do projeto é simples, Izagi, ao invés de mirar no jogador mais fraco para sobreviver, faz o contrário. Ele vai para cima do mais forte, e essa decisão muda tudo. É nesse momento que a gente começa a entender. Ele não quer apenas continuar no projeto, ele quer crescer, evoluir, ser testado. E isso é uma mentalidade de protagonista de verdade. Existe um tipo de dor que ninguém vê, aquela dor silenciosa de perceber que você é mais fraco, que tem gente melhor que você em tudo, que mesmo se você der seu máximo, ainda assim vai perder. Essa é a dor que molda o Izagi, porque ele entra no Blue Lock sem uma arma especial, sem chute trivela, sem velocidade absurda, sem força física, sem pedigree. O que ele tem? A mente. E por mais simples que pareça, essa mente vai moldar o caminho dele até o topo. Na primeira seleção, Izagi começa a usar sua percepção espacial, uma habilidade que ninguém entendia direito no começo, mas que se revela a base do que ele viria se tornar. Ele começa a ver o campo como se fosse um tabuleiro, onde cada jogador é uma peça e cada movimento abre novas possibilidades. Enquanto os outros personagens brilham com suas armas visuais, como o Barou com sua presença de campo dominante, o Batra com seus dribles estilo freestyle e o Tigiri com a sua velocidade de Mbappé, Izagi é o cara que aprende com todos eles, mas não copia, ele transforma o que vê em algo novo. Diferente do Nagi, por exemplo, que brilha porque já nasceu com talento, Izagi brilha porque absorve tudo à sua volta. Ele é o reflexo do campo, um jogador que molda a partida. E quanto mais ele vê, mais ele entende como manipular o jogo a seu favor. Cada confronto da primeira fase é uma aula. Contra o Barou, ele descobre como é dominar o time com um puro ego. Contra o Nico, ele começa a entender a importância da leitura do jogo. Contra o Nagi, ele enxerga o valor do talento e do esforço para vencê-lo. E cada pedacinho disso vai construindo o Izagi que vai emergir no futuro. Mas nenhum crescimento vem sem dor. Enquanto ele enfrenta o Rin Toshi, o número 1 do Blue Lock, Izagi é esmagado. Rin joga em outro nível. Ele está sempre 2 ou 3 passos na frente. E o que mais incomoda Izagi não é só perder, é perceber que o Rin é como ele, só que melhor em tudo. Essa frustração não paralisa o Izagi, ele alimenta essa obsessão dele e essa obsessão leva a um novo tipo de aprendizado, não mais copiar, mas adaptar tudo o que vê ao seu próprio estilo. Ele cria jogadas inéditas com os companheiros, transforma derrotas em oportunidade e começa a brilhar com algo raro, a genialidade racional. E meus amigos, é aí que ele começa a se destacar, não por ter algo extraordinário, mas por fazer o comum se tornar extraordinário. Izagi é o cara que descobre o que precisa durante o jogo, ele não precisa de tempo, ele se reconstrói em campo. Depois de mais derrotas e mais vitórias, mais transformações, Izagi chega a um ponto onde já não é mais o mesmo jogador do início, ele não é mais o bonzinho de antes, ele ainda se importa com os companheiros e ainda respeita os rivais, mas algo mudou. Agora ele quer vencer de verdade. Ele não quer apenas aprender, ele quer ser o melhor. E isso começa a deixá-lo mais frio, mais direto, mais arrogante às vezes. É como se o ego que Blue Lock tanto fala finalmente estivesse manifestando nele, só que de um jeito mais complexo. Izagi não se torna egocêntrico como o Kaiser, mas ele começa a entender como usar esse ego ao seu favor. E quando ele brilha na partida contra a seleção japonesa sub-20, é ali que tudo muda. Mesmo com toda a atenção do estádio focada nos irmãos Itoshi, Izagi é quem decide no final da partida. Ele quem está no lugar certo e na hora certa. Ele que entendeu que a sorte também é construída. Ele que marca o gol mais importante da história do projeto até então. E cara, se o começo de Blue Lock foi um laboratório de sobrevivência, a Neo Egoista League é o verdadeiro teste de grandeza.
Aqui não se trata mais de competir com os outros aspirantes. Agora, Izag está em campo com jogadores profissionais de verdade, representando os maiores clubes da Europa. E entre esses clubes, um nome se destaca: Bastard München. Time alemão, frio, calculista, cheio de jogadores com um salário absurdo. E é exatamente nesse ambiente que Izag entra, ganhando um dos menores salários entre todos. E é um detalhe que já mostra como o mundo ainda não conhece o valor dele. Mas ele também não esperava que teria que enfrentar, dentro do próprio time, aquele que talvez seja o rival mais complexo da sua história, Maicon Kaiser. Kaiser não é só um atacante nato, ele é o camisa 10 da nova geração alemã, um prodígio, uma estrela com personalidade forte e presença de palco, um cara que joga como se estivesse escrevendo poesia. Kaiser trata o campo como um palco, e Izag ali no meio parece uma sombra, e logo na primeira partida a hierarquia é escancarada. Kaiser comanda, e o Izag assiste. Ele é um peão no jogo do rei, mas o que ninguém esperava era que Izag não estava ali só para obedecer, ele estava ali para quebrar a hierarquia. Nas primeiras jogadas, Izag começa a analisar tudo: os padrões de passe de Kaiser e o tempo de reação do time, o comportamento dos zagueiros. Ele se recusa a jogar no estilo imposto, ele quer criar o próprio estilo, e com a ajuda de um jogador rápido e técnico chamado Corona, Izag começa a criar um tipo de sincronia que ninguém esperava. Essa parceria com o Corona é como uma dança, os dois se movimentam muito iguais, como se compartilhassem o mesmo cérebro. Enquanto o Kaiser tenta brilhar sozinho, Izag constrói o jogo ao seu redor. Ele não brilha com a bola, ele brilha antes de chegar nela. E essa é a primeira vez em Blue Lock que vemos um protagonista que não quer apenas fazer gols, ele quer controlar o jogo inteiro. E isso é um tipo de egoísmo muito mais assustador. Enquanto os outros gritam, me dá a bola, Izag pensa, como posso fazer todo mundo jogar em função do meu plano? E meus amigos, é aí que nasce um verdadeiro Izag, um estrategista, um arquiteto e um rei silencioso. Mas para alcançar esse novo nível, ele precisa enfrentar uma dor ainda maior, a dor de ser constantemente ofuscado por alguém que tem tudo que ele não tem. Kaiser tem técnica, status, finalização perfeita, personalidade e carisma. E mesmo assim, Izag acredita que pode superá-lo. Ele percebe que só vai ultrapassar Kaiser se for capaz de fazer algo que Kaiser não consegue: enxergar o jogo inteiro e não apenas só a jogada final. Kaiser é uma flecha, Izag é um arqueiro. E é com essa visão que ele começa a evoluir, jogo após jogo. Izag se torna mais rápido, mais ousado, mais preciso. Ele não espera a bola chegar, ele puxa com gravidade. E ele não reage ao lance, ele cria o lance. E isso começa a incomodar. Kaiser, que se via como uma estrela absoluta, começa a sentir que há um fantasma perseguindo ele em campo. Um jogador que não deveria brilhar, mas que rouba a atenção de todos. E mais do que isso, Izag começa a vencer sem precisar gritar. Ele vence porque transforma a inteligência em arma, transforma a leitura do jogo em faca, transforma a visão em poder. E aqui uma coisa fica clara: o egoísmo de Izag não é arrogante, é científico, cirúrgico e brutal. Se o Izag representa o cérebro evoluído de Blue Lock, então Barrow é o instinto bruto, o caos puro, o ego na sua forma mais agressiva. Desde os primeiros episódios, Barrow sempre se destacou por ser incontrolável. Ele não joga em um time, ele impõe o seu território, como um leão que morde a bola e não solta até entrar no gol. Mas na neo-egoísta League, Barrow passa por um dos momentos mais importantes da sua transformação. Antes, ele era apenas um finalizador teimoso. Agora, ele está prestes a se tornar um monstro estratégico. Barrow entra no time do Napoli, um dos clubes mais ofensivos da competição. Lá, ele tem liberdade total para ser quem é. Ele se sente em casa, finalmente. Um tipo onde ele é a estrela, onde ele não precisa reagir a ordens, onde ele pode ser o rei, de verdade. Mas algo muda. Barrow percebe que mesmo sendo destaque, ainda não é o melhor. Ele começa a ser desafiado por jogadores de nível europeu, que não se assustam com os seus gritos, nem com sua força brutal. E ali, ele faz algo que ninguém esperava. Barrow começa a pensar. Sim, ele ainda é o mesmo atacante selvagem, que rasga a defesa com pura força e finalização explosiva. Mas agora, ele começa a usar o caos ao seu favor. Em vez de só correr pra frente, ele espera e ele observa. Ele analisa os desesperos dos zagueiros. Barrow entendeu que se ele agir de forma impreensível, ele vai se tornar indefensável. Um atacante que muda de direção no último segundo e simula passes, que faz dribles curtos e finaliza com raiva. Ele se torna um incontrolável. E nesse processo, ele deixa de ser só o Barrow
egoísta. Ele vira algo maior, o Rei Demônio, um personagem que não quer mais apenas vencer. Ele quer dominar o campo com presença, terror e precisão. E isso muda tudo. Agora Barou não é mais só força, ele é o psicológico, ele intimida os adversários, ele puxa a marcação, ele manipula os espaços e o mais importante, ele aceita fazer parte de um sistema, mas só se o sistema for criado por ele. E esse novo Barou chama a atenção de todos, inclusive de Izag, porque agora Izag percebe que o seu maior rival da primeira fase se transformou em um vilão de elite. Não um vilão que joga contra ele, mas um vilão que o inspira. E aqui vem uma das viradas mais interessantes de Blue Lock. Enquanto Izag tenta se tornar o jogador mais inteligente do projeto, Barou torna-se o mais imprevisível, um cérebro contra o caos, um rei contra outro rei. E nesse contraste vemos o verdadeiro poder da filosofia de Blue Lock. Não existe só um caminho pro topo. Cada ego evolui de uma forma, e no caso de Barou, o ego evoluiu através do orgulho. Com o passar dos jogos na Neo Egoísta, uma coisa fica cada vez mais clara: Izag não está evoluindo sozinho. Todos os jogadores que sobreviveram até aqui estão em plena mutação, e o campo de batalha já não é mais só o físico, agora é também psicológico, tático e existencial. Cada partida representa mais do que 3 pontos, e é um duelo direto pela identidade de quem será o futuro do futebol mundial. É um palco onde só os verdadeiros egoístas, no sentido mais brutal e criativo da palavra, conseguem se destacar. E entre os rivais que mais cresceram, 2 nomes explodem com força: Rin Toshi e Shidou Ryuzen. Rin sempre foi o prodígio frio. Desde o começo da série, ele é metódico, controlador, quase robótico. Um jogador que planeja tudo nos mínimos detalhes. Mas no ambiente da Neo Egoísta, algo começa a quebrar dentro dele. Ele percebe que o Izag, o garoto que ele subestimava, está ultrapassando ele sem parecer forçado. Izag lê o jogo com uma naturalidade que o próprio Rin luta para ter. E isso ativa algo no fundo do seu ego, uma raiva e uma frustração, um orgulho ferido. Mas Rin não é o do tipo que aceita perder. Ele mergulha ainda mais fundo na obsessão por controle. Começa a treinar em horários isolados, a estudar padrões do próprio time e a tentar prever não só jogadas, mas a mentalidade dos outros jogadores em campo. Rin se transforma num verdadeiro xamã tático, tentando prever o futuro de cada lance antes que eles existam. Ele começa a tratar o futebol como uma equação, mas dessa vez movida por emoção. E é aí que nós vemos uma das maiores evoluções. Rin começa a jogar com raiva, mas não raiva cega. É uma fúria calculada, um desejo de provar que ele é superior, não só tecnicamente, mas como jogador completo. E o principal alvo desse ódio, Izag. Se Rin é a razão, Shidou é o puro instinto, um atacante que não pensa e reage com violência, explode com fúria, finaliza com sede de caos. Shidou é o tipo de jogador que parece mais um vilão de filme de ação do que um atleta profissional. E o mais assustador de Shidou é que no meio do caos ele funciona perfeitamente. Ele lê o espaço como um animal farejando sangue. Ele se posiciona de forma absurda e o pior, ele finaliza com uma precisão à beira do sobrenatural. Essa forma de jogar desafia toda a lógica de Izag e Rin. Enquanto eles tentam dominar o campo com leitura estratégica, Shidou simplesmente rompe o campo com brutalidade e beleza selvagem. É como se ele abrisse uma fenda no espaço-tempo e rompesse a estratégia e a inteligência dos caras. E nessa mistura de personagens, o campo se torna em uma arena com diferentes formas de ego. Izag, o estrategista. Rin, obcecado por controle. Shidou, instinto puro. Kaiser, o príncipe arrogante. Barou, o rei das trevas. E os outros que ainda estão por vir. Todos com estilos diferentes, com egos que colidem, se destroem e se reinventam. Todos querendo provar que são protagonistas absolutos do futebol mundial. E enquanto isso, o projeto Blue Lock segue avançando, agora com mais exposição, patrocínio internacional e uma promessa clara: os jogadores que se destacam nessa fase vão se tornar oficialmente os atacantes titulares da seleção japonesa. Ou seja, o que antes era só o experimento social, agora se transformou em um campo de guerra real, onde o preço da derrota não é só a eliminação, é o esquecimento, é perder a chance de ser lembrado como lenda. E o que esperar de Izag daqui pra frente? É a pergunta que todos fazem, dentro e fora de Blue Lock. A verdade é que o Izag não é mais um jogador em ascensão, ele já é uma realidade. Mesmo que muitos ainda não tenham percebido, ele já está atuando em alto nível na Neo Egoísta, enfrentando os melhores do mundo. E mais do que isso, ele está vencendo no jogo mental. Cada duelo é uma confirmação que Izag não é apenas mais um talento japonês, ele é o cérebro do futebol moderno, um novo tipo de atacante, um jogador que não precisa dominar fisicamente, porque ele já dominou o jogo praticamente todo na mente.
mente. No fim das contas, meus amigos, Izag não é o melhor protagonista porque ele é invencível. Ele é o melhor porque ele é humano. Ele erra, se frustra, se desespera, mas ele nunca desiste. Ele sempre aprende, sempre volta mais forte. E isso é o que o torna tão inspirador. Ele mostra que você não precisa nascer especial para ser grande. Você só precisa entender o que você é e usar isso como sua maior arma. Mas antes de tudo, ele é o jogador que teve coragem de imaginar o impossível. E isso é o que torna ele inesquecível. E meus amigos, eu sou Spike. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e te aguardo no próximo vídeo. Valeu! Destruir esses caras vai me ajudar a evoluir e ir pro próximo estágio.